Deus seja louvado para sempre. Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Como é bom estarmos mais uma vez juntamente reunidos em um só propósito de continuarmos aprendendo da palavra de Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo nos tem direcionado, nos tem promovido um tempo maravilhoso, um tempo esse que nós estamos aprendendo da palavra de Deus. Eu tenho certeza que você tem entendido o que se diz respeito sobre a justiça de Deus, que é a justiça divina mediante o poder de Cristo para salvar todo aquele que nele crê. Que Deus abençoe. Vamos continuar aprendendo a palavra de Deus. Nós paramos na última aula no 12º elemento da justiça de Deus, que é a justificação. Observe que o galgar, que o andar do servo do Senhor, do Filho de Deus, no que se diz respeito à comunhão, o desenvolvimento na obra de Deus, ele é progressivo, ele é constante. Nunca nós chegamos a um estágio final, a um estágio máximo na nossa vida aqui na terra, visto que nós receberemos a estatura de varão e de varoa perfeitos à medida em que nós conhecemos e desenvolvemos em Cristo, quando chegarmos no último estágio que nós veremos que é a glorificação. Porém, todo o ser humano, o ser cristão, a pessoa que é servo de Deus, ela tem que pôr em mente que a nossa vida é uma vida de constante busca, de uma constância na presença de Deus para desenvolvermos e sermos achados dignos diante a presença de Deus. Então, observe que os primeiros elementos, que o começo do caminhar da fé cristã na justiça de Deus é diferente daquele que já está com a sua vida encaminhada, com a sua vida já desenvolvida na obra de Deus. Por isso que Paulo diz para os mais fortes, ou em outras traduções, os mais experientes, os mais maduros, suportarem aqueles que são fracos, aqueles que são bebês, aqueles que são pequenos na fé, a fim de que venha o nome do Senhor ser glorificado e também se portar para que aquela pessoa que está iniciando, que está caminhando, está crescendo em Deus, possa ver o exemplo de Cristo na vida do servo de Deus. Mas o que nós temos vivido é um tempo totalmente diferente. Nós temos vivido um tempo muito diferente, de modo que as pessoas que já são mais velhas na fé, que têm uma experiência, querem se trocar ou às vezes se rebaixam ao nível do novo na fé. Por isso que nós temos que suportar, queridos, como maduros, como experientes, como filhos de Deus amadurecidos, nós devemos não nos escandalizar por algumas coisas que alguns bebês na fé fazem, mas devemos estender as mãos. Se não podemos estender as mãos e se a pessoa não quiser, porque tem tipo de pessoa que não aceita o acolhimento, não aceita estender a mão, nós devemos, no máximo, então, orar por ela, para que Deus abra os olhos, para que Deus trabalhe, para que Deus mude e transforme o seu ser. Assim, se a pessoa abrir o coração para que o Espírito Santo trabalhe. Ok? Então vamos começar a nossa aula. Espero que os irmãos estejam aprendendo, espero que os irmãos estejam com caneta, com marca-texto, com papel, com duas Bíblias, porque nós iremos ver alguns textos. Então vamos para continuar aprendendo a palavra de Deus, ok? Vamos lá. O 13º elemento, o elemento 13 da justiça de Deus é a santificação. A santificação é o 13º elemento da justiça de Deus. E o que é a santificação? Escreva aí se você pode, se você tiver caneta. E é para estar com caneta, é para estar como um bloco de nota para anotar, para você não perder nenhum lance, nada que estivermos falando para a glória do Senhor. O que é a santificação? É o ato do pagamento do preço
do preço de sangue que nos liberta de toda acusação e culpa por causa dos nossos pecados. Isto é, o sangue de Cristo depositado diante de Deus uma vez por todas. Vou repetir para a glória do Senhor Jesus, para você anotar. Santificação é o ato do pagamento do preço de sangue. Então, a santificação é o ato do pagamento do preço de sangue, ok? Então, é com preço de sangue a santificação. Visto que no Antigo Testamento era-se pagado com prata. E prata na Bíblia tem a tipologia, tem a apontamento, a mostra de que é o ato da redenção. Então, por isso que no Antigo Testamento a redenção era em prata, para mostrar que Jesus iria fazer isso com o seu precioso e poderoso sangue. Diga glória a Deus se você consegue entender. Vamos lá. É o pagamento de preço de sangue que nos liberta. Anote aí. Que nos liberta de toda acusação. De toda acusação. E culpa por causa dos nossos pecados. Isso é uma forma técnica para se dizer o que é a santificação. De uma forma bem clara e bem simples para você entender. A santificação é o sangue de Cristo. Escreva aí se você puder também. É o sangue de Cristo depositado diante de Deus. A santificação é o depósito de sangue de Cristo depositado diante de Deus. Então, a santificação não é aquilo que eu faço ou aquilo que eu deixo de fazer. A santificação é algo que foi feito por Cristo no momento em que ele foi, ou que ele não foi morto, mas que ele se entregou o seu espírito para ir como sumo sacerdote diante do Pai. Diga glória a Deus se você consegue entender. Vamos ver os textos para você entender. Hebreus, abra comigo. Hebreus capítulo 10. Deus seja louvado para sempre. Hebreus capítulo 10. Aleluia. Vamos dar glória a Deus? Esqueci de falar para nós estarmos dando glória a Deus para fluir a revelação, para que o poder de Deus venha fluir e nós venhamos entender aquilo que o Espírito Santo está nos dizendo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Dê glória a Deus aí na sua casa, se você pode também. Hebreus capítulo 10. Louvado seja Deus. Hebreus capítulo 10, verso de número 10 e o verso 14. Vamos ler do verso 10 ao verso 14, ok? E foi nessa vontade que fomos santificados. E foi nessa vontade. Que vontade? Na vontade em que Cristo está dizendo: remova o primeiro, estabeleça o segundo. Cristo, ele encarnou-se para que viesse oferecer ao Pai uma oferta verdadeira. E o Pai queria que depositasse nessa oferta ou nessa vontade. Qual vontade? A vontade de depositar no propiciatório celestial e não no Sinai, porque o primeiro sangue foi depositado no Sinai. O segundo sangue, que é o verdadeiro, que é o precioso, que é o de Jesus, foi depositado no propiciatório celestial, que é no trono de Deus. Ok? Diga glória a Deus aí se você consegue entender. E foi nessa vontade que fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. Então observe, a santificação não é aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Não é aquilo que eu faço ou deixo de fazer. A santificação, ela foi feita pela oferta do corpo de Jesus, uma vez para sempre. Quem consegue entender? Quem consegue entender? Versículo 11. Acompanhe.
todo sacerdote se apresenta diariamente para oferecer o culto, oferecendo muitas vezes. Observe esse termo aqui, muitas vezes. Agora compararemos com o verso de número 10, o final do verso 10. Feita uma vez para sempre. Olha a diferença, olha o contraste em que o autor está pondo, do sacrifício feito por Jesus e do sacrifício que era feito pelos sacerdotes na antiga aliança com sangue de animal. Observe, feita diariamente. Observe, feita diariamente para oferecer o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Meu Deus! Versículo 12. Vamos ler até o 14. Cristo, porém, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre. Assentou-se para sempre à mão direita de Deus. E assim espera, versículo 13, que todos os seus inimigos sejam postos como estrado dos seus pés. E assim, como uma só ofensa, ele aperfeiçoou para sempre, ele aperfeiçoou para sempre, aleluia, os que são santificados. Diga glória a Deus por isso aí, queridos. Ou seja, a santificação é um ato depositório de Cristo por meio do seu sangue, a fim de que venhamos ser aperfeiçoados. Então, tira esse negócio da sua cabeça de que a santificação é algo que eu faço ou deixo de fazer. Não. A santificação é feita por Cristo. A santidade, em resposta à santificação, é um estado em que nós vivemos. Então anote aí. A santificação é uma ação que é o sangue de Jesus depositando para que nossos pecados sejam perdoados. E como resposta dos pecados perdoados, eu vivo uma vida de santidade. Então, a santificação pertence a Jesus e a santidade pertence a nós, a igreja, em resposta à santificação. Então, agora você vai entender aquele texto. Segui a paz com todos e a santificação. Quais são os dois requisitos para vermos a face de Deus? Paz e a santificação. Seguir a paz, logo que essa paz não vem de nós, a paz vem de Deus. Por isso que é para nós seguirmos a paz, não é para termos a paz, é para seguirmos a paz que vem de Cristo. Seguir a paz de Cristo e o sangue de Jesus depositado no propiciatório, sem a qual ninguém verá a Deus, porque ninguém vai ver a Deus pelos seus méritos, ninguém vai ver a Deus por aquilo que faz, ninguém vai ver a Deus por aquilo que deixa de fazer, ninguém vai ver a Deus porque dizima, ninguém vai ver a Deus porque jejua, nós veremos a Deus porque o sangue de Jesus está depositado no propiciatório. Quem acredita nisso aí, dê glória a Deus aí, queridos. Que maravilha, que coisa poderosa. Agora você está entendendo aquilo que a palavra fala. Santificação é o ato, é um depositório ou um depósito que Jesus fez diante de Deus, a fim de que os nossos pecados fossem perdoados. Oh, aleluia. Quem crê e diga glória a Deus. Oh, glória. Abra comigo. 1 Tessalonicenses 4:34. 1 Tessalonicenses, glória a Jesus, 4:34. 4:34 não, perdão. 4:34.
3 e 4. 4, 3 e 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 4. Capítulo 4, verso 3 e 4. Pois esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que honreis, não é que faceis, ou não é que façais, perdão, português. Não é que façais, é que honreis a vossa santificação. Vou repetir. Pois esta é a vontade de Deus, que honreis a vossa santificação. Porque tinha muita gente não estava honrando a santificação, porque o depósito de sacrifício de Cristo não estava sendo valorizado. O sangue que foi depositado no propiciatório não estava sendo valorizado justamente porque as pessoas estavam invalidando o sangue de Cristo e também estavam pensando que era meritório aquilo que eles tinham recebido pela graça. E essa doutrina diabólica, satânica, maligna, está impregnado dentro de muito assembleano, irmão, de muito pentecostal, de muitos irmãos, de muitas pessoas que meditam na palavra, ou que não meditam na palavra, né? Porque pensam que eles receberão, ou eles receberam a vida eterna por aquilo que fazem. Nós não receberemos a vida ou não receberemos a salvação por aquilo que fizemos. Nós recebemos por meio do sangue de Jesus, que é a graça de Deus manifestada em nossas vidas. Por isso que honreis a santificação, não é façais, não obedeçais a santificação, porque não é uma coisa que é para você fazer, é para você honrar aquilo que foi feito. Observe, pois essa é a vontade de Deus, que honreis a vossa santificação e que vos abstenhais de todo tipo de prostituição, e que cada um de vós saiba manter o uso do próprio vaso em santidade. Olha aí, a palavra santidade e a palavra santificação aparecendo separadamente e dando pontos e pontuando e explicando de maneira separadamente. Olha só, no seu próprio vaso em santidade e honra. Diga glória a Deus. 1 Tessalonicenses 5:23. Acompanhe comigo. E o mesmo Deus de paz, vos santifique. Porque é o Pai, é o Deus de paz que vai santificar. Não somos nós que nos santificaremos, mas é o Deus de paz que vai derramar o sangue de Cristo em nosso espírito, em nossa alma e nosso corpo. Aleluia! Porque através do sangue de Cristo, nós seremos santificados em nosso espírito, em nossa alma e em nosso corpo. Observe. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus, diga glória a Deus. Eu tenho certeza que esses versos, onde nós lemos, deu para sanar, deu para mostrar tudo aquilo que nós queremos mostrar sobre a santificação. Ficou claro? Qualquer dúvida, escreva embaixo do comentário do vídeo que está na plataforma, escreva lá embaixo. Pastor, fiquei com dúvidas sobre isso. Pode escrever, não tenha medo, não tenha receio. Estamos aqui para lhes ajudar e dar o direcionamento mediante a palavra do Espírito de Deus, ok? 14º elemento, presciência. Presciência. O que é presciência? Anote aí, se você pode, o que é a presciência. Presciência é o
conhecimento divino. Então, presciência é o pré-conhecimento divino que nos observa para determinado fim. Presciência é o conhecimento divino, que é um atributo do Pai, é um atributo divino, atributo de Deus, a fim de que conheça, que observe para determinado fim. Exemplo claro. O oleiro que cria o vaso para um fim proveitoso. Um oleiro molda, um oleiro trabalha, ele faz um vaso para um determinado fim, ok? Mesmo sabendo que o destino do vaso é dado por aquele que negocia, ok? Então, observe que o pré-conhecimento, a presciência é um fim determinado que Deus deu a cada um. É um fim que Deus observa. É um fim proveitoso, um fim bom. Irmãos, Deus não quer que ninguém se perca. A Bíblia fala que Deus quer que todos os homens venham à salvação, venham a serem salvos, venham ao pleno conhecimento para serem salvos. Mas o problema é que quando o homem ele encarna, ele vira um corpo humano, ele negocia com a carne, negocia com o seu próprio eu e deixa e renuncia às coisas celestiais. Assim, o fim daquele negociante que negocia com o pecado, que negocia com Satanás, é totalmente diferente daquele fim que Deus tinha estabelecido para aquele homem. Diga misericórdia, porque os homens vão ao inferno não por causa dos seus pecados. Eu já falei isso, vou repetir. Mas os homens vão ao inferno por causa porque não creram no Salvador dos seus pecados. Porque Deus queria a finalidade que todos os homens crescem no Filho do unigênito, um Filho de Deus, no unigênito do Pai. Mas os homens não querem conhecer a luz divina. Olha como está escrito. E a condenação é esta. João 3:20. E a condenação é esta, que eles quem? Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Amaram. Amar é um sentido que vem da alma, é um sentimento almático. Eles têm os seus desejos mais nas trevas do que nas coisas celestiais. E a condenação é essa, que a luz veio na terra, mas eles amaram mais as coisas terrenas ou amaram mais as trevas do que a luz. Essas pessoas serão condenadas. Elas já estão julgadas e elas serão condenadas. Diga misericórdia. 15º elemento. 15º, predestinação. Qual é a diferença de presciência para predestinação? Vamos lá. A predestinação, anote, é o ato de predestinar profeticamente o vaso para um ministério individual e para a salvação coletiva. Então, a predestinação, ela tem duas modalidades, ela tem duas finalidades. A primeira finalidade é para que venha predestinar profeticamente cada um para o ministério individual. Então, a predestinar, Deus está pegando você e fala assim, você tem está sendo determinado, está sendo profeticamente destinado para esse ministério. Isso é predestinar. Eu estou escolhendo você para que esse ministério seja seu. Porém, não é só para individual, mas também coletivamente para o corpo de Cristo, requerendo para a confirmação do prévio destino a justificação. Isto é, ou seja, a pessoa que tem esse predestino, esse destino definido, quando você nascer, você vai vir à terra, você vai ser um profeta de Deus. Você vai ser um profeta
na presença de Deus. Mas esse predestino, Deus vai falar, Deus escolhe esse ministério profético já visando com que essa pessoa tenha uma justificação, que precisa ser justificado para que venha exercer esse ministério profético. Por isso que requer a confirmação prévia, que é a justificação, através do sangue de Cristo. Vamos ver alguns textos. Romanos capítulo 8, versículo 29. Abre comigo aí. Romanos capítulo 8. Louvado seja Deus. Vamos dar glória a Deus. Vamos dar glória a Deus aí. Romanos 8, 29 e 30. Romanos 8, 29. Porque aos que dantes conheceu, também os predestinou para serem semelhantes. Então, os que dantes conheceu é o predestino, ok? É o predestino. Predestino, meu pai, é a presciência. A presciência é os que dantes conheceu. A presciência é o conhecimento. Também os predestinou. Agora já entra a predestinação para serem semelhantes à imagem do filho, ou à imagem de seu filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, versículo 30, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Diga amém, diga glória a Deus. Então, a predestinação, ela é feita por meio da presciência. Porém, a predestinação, ela é atestada, ela é confirmada, ela é selada pela justificação. Diga amém se você consegue entender. Então, antes da presciência, vem da presciência, da predestinação, vem a presciência, que é o conhecer antes. Antes que você viesse ao mundo, Deus teve um relacionamento conosco. Deus teve um relacionamento conosco no Espírito. E quando nós estávamos em Espírito com Deus, Deus nos destinou para um fim. Deus nos destinou para algo, para fazer algo aqui na Terra. Quando nós quando nós entramos em alma, nós nascemos em alma e temos o corpo espiritual e o corpo físico, nós esquecemos de tudo o que foi feito no mundo espiritual. Agora é necessário que venhamos ter um relacionamento íntimo com Deus para que Ele, através da oração, revele tudo aquilo que Ele quer de nós. Por isso que tem dia que você acorda e fala, nossa, eu já sei o que Deus quer de mim. Nossa, eu tive um feedback, tive uma revelação de que Deus quer de mim. Não é uma revelação apenas. Não é o que você pensou. São momentos, são relances, são lembranças que você tem antes mesmo de encarnar. Antes mesmo de vir à Terra, porque você tinha um relacionamento íntimo com Deus, você tinha um relacionamento dentro de Deus, para que depois que viesse encarnar, você viesse fazer com a predestinação. Então, antes da predestinação, é a presciência. Ele nos conhecia, ele gera, porque a Bíblia fala que Deus gera o Espírito dentro dele, como a mulher gera o filho dentro dela. Ok? Então Deus gera espírito e cria as matérias. Logo, quando nós estávamos dentro de Deus, Deus nos conheceu. Depois que Ele nos conheceu, Ele nos predestinou para algo profético, para algo espiritual. Crendo, sabendo que a predestinação, ela tem duas finalidades. Primeiro, individual, para termos um ministério, para termos
uma obra específica para fazer na terra, individualmente, mas coletivamente, no corpo de Cristo, corporativamente, no corpo, na igreja de Cristo, nós temos a finalidade também de anunciar a salvação em Cristo Jesus. Diga amém se você consegue entender. Diga amém se você consegue entender essa palavra. Vamos ler outro texto. Efésios 1:9. Abra aí comigo. Efésios 1:9. Quem consegue entender aí? Quem consegue entender? Efésios capítulo 1, versículo 9. Vamos ler o verso 3. Vamos ler o verso 3. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele de antemão, antes que o mundo fosse fundado, para que sejamos santos e sem mancha diante de dele em amor. E nos predestinou. Observe. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por meio de Jesus Cristo, conforme o agradável propósito de sua vontade. Ou seja, ele nos predestinou para sermos filhos de adoção em Cristo Jesus. Então, a presciência ou conhecimento antecipado, ele vem quando estávamos com Cristo, com Deus dentro dele. Logo, a predestinação é depois que nós encarnamos. A diferença é essa, então, da predestinação e da presciência. A presciência é o conhecimento antecipado quando nós tínhamos um relacionamento com Deus. Lá na predestinação é para quando estivermos aqui na Terra encarnados para cumprir a vontade, o desejo de Deus para o chamado que ele tem nos proporcionado, ok? Espero que os irmãos estejam aprendendo, tenham entendido. Lemos alguns versículos, alguns textos para não ficar com muito tempo e muito alongado, ok? Mas qualquer dúvida, escreva, pode comentar, pode falar, pode perguntar, que estamos aqui para ajudar e auxiliar os irmãos. Deus em Cristo abençoe, em nome de Jesus. Então entenda, antes mesmo de você vir à Terra, Deus te conheceu. Deus te conheceu em espírito. E Ele teve um relacionamento com você. Logo depois de que você veio aqui à Terra, para que você viesse à Terra, Ele predestinou você para algum chamado, para uma obra específica. Que Deus então possa te revelar, que o Espírito Santo abra o seu entendimento para que você conheça e saiba aquilo que Deus chamou para você fazer. Ok? Que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Continue orando. Se você não sabe, peça direção que o Espírito Santo vai mostrar, que o Espírito Santo vai te revelar aquilo que Deus quer de você. Aquilo que Deus pensou para que você fizesse aqui na Terra. Deus abençoe. Na próxima aula estaremos continuando e finalizando. Faltam apenas 2 elementos da justiça divina. Deus abençoe em nome de Jesus.